Oi, amores! De volta no canal, Joane Sirpa aqui pra vocês. Gente, estou em falta com vocês, né? Porque aí já tem um tempinho que eu não apareço pra trazer o relato de parto que as pessoas estavam me pedindo. Mas eu confesso que conteúdo não falta, porém eu me embolei um pouquinho aí nessa nova vida, né? De mamãe de primeira viagem. Mas vim hoje pra tratar de alguns assuntos com vocês. Tanto que eu anotei aqui algumas coisas, né? E eu estou aqui com uma série, né, de assuntos, e o primeiro vai ser o relato de parto. O meu parto aconteceu dia 9 de junho de 2022, às 4h30 da tarde, nasceu Saulo Emanuel. Então, meu povo, como eu já contei aí no vídeo anterior, né, meu parto normal pelo SUS, quem não assistiu, assista, que tá muito emocionante, muito lindo, tá mostrando também meu sofrimento, né, antes de chegar ali o momento. Eu vim sofrendo, né, de contrações, dois dias seguidos e tudo mais, até chegar esse dia. Porém, o dia exato, né, do parto, o momento do parto, aquele momento ali expulsivo, né, que eles falam das contrações, já foi um momento muito tranquilo. Todas as vezes que as pessoas me perguntam como foi seu parto, foi muito bom, eu gostei de parir, as pessoas ficam tipo, você é louca, gostou de parir? Gente, gostei de parir, gostei da experiência, passo e passaria quantas vezes necessário, porque assim, era algo que eu vinha pedindo a Deus, eu vinha pedindo ao Senhor que eu pudesse ter um parto normal, e o Senhor foi fiel a mim. Claro, né, que acontece algumas coisinhas que a gente não quer, mas, né, foi maravilhoso de qualquer maneira, porque a vontade de Deus, ela é perfeita sobre as nossas vidas. Eu falei com eles que eu não queria episiotomia, não queria que me cortasse. A médica falou que lá no hospital eles já não tinham, né, o costume de fazer isso, de cortar, só se fosse um caso de extrema urgência, mas meu caso estava tranquilo. Porém, como foi, né, assim, a minha primeira experiência de parto, o meu filho ele nasceu grande, né, eu acabei que tive laceração de 2º grau, que isso eu vou contar, né, no segundo vídeo para vocês sobre como foi os cuidados com a laceração. Mas assim, como eu tive essa laceração, no parto, ele demorou mais um pouquinho, né, no final, porque depois que o bebê nasceu, eu tive que passar por essa fase de ser costurada e tudo mais. Só que a fase expulsiva foi muito rápida. Quando eu cheguei ao hospital, eu estava com 5 para 6 centímetros. O meu tampão mucoso, ele não tinha saído ainda, gente. Tipo assim, eu pesquisei muito como era o tampão e tudo mais. Eu tava tendo uma perca de líquido, mas não era líquido e nem era o tampão. Era como se fosse um corrimento branquinho, pastoso. E aí, eu ficava, será que foi o tampão? Não foi? Mas eu via que o tampão não era daquele jeito, né? Que o tampão ele era bem mais mucoso, e ele tinha coloração, às vezes saía até com sangue, parecia mais um catarrinho. E aí eu falei, nossa, o tampão não saiu. Aí, quando eu cheguei ao hospital nesse dia do parto, que foi pra ver, né, que eu estava com 5 para 6 centímetros, o tampão mucoso saiu depois que a médica fez o toque. Ela fez o toque, depois que ela fez o toque, que eu fui ao banheiro fazer xixi, o tampão tinha saído. Aí eu falei, esse é o tampão, agora é. Saiu com sangue e tudo. Eu falei, agora foi o tampão. Aí fiquei lá, né? Tipo, gente, eu tava muito tranquila, muito de boa mesmo. Se vocês forem assistir o vídeo aí do parto, todos os momentos foram muito tranquilos. Eu queria ter filmado muito mais do parto, mas eu não pude filmar. Eu estava em um hospital público, eles não permitiam filmar. As coisas que a gente filmou, assim, foi assim, coisas de relapso mesmo. Eles só permitiam tirar foto. Mas eu queria ter filmado, assim, tudo mesmo, do início ao fim pra vocês. Mas aí o que acontece? O momento, né, depois que fez esse toque de 5 para 6 centímetros, elas falou, vamos internar. Aí eu falei, agora chegou o momento, agora ou nunca, meu filho vai nascer e pronto. Não tem mais essa de voltar pra casa, de não é agora, eu já tava agoniada com isso, sabe? Aí fiquei lá sentadinha na minha, quieta, esperando, tava tranquila, vinha as contrações, aí sentia aquela dor forte nas costas, eu falava pro meu esposo fazer a massagem, depois elas passavam, eu continuava lá tranquila na minha. Aí vieram com a roupinha, né, pediram pra mim tirar minha roupa, tomar um banho e vestir, né, aquela camisolinha que elas dão do hospital, prepararam um leito pra mim, e eu fui pro leito, fiquei lá com meu esposo, fiquei de boa, a gente tinha levado umas frutas, fiquei lá comendo uma maçãzinha, fiquei tranquila. Aí depois chegou o almoço, né, que como eu falei pra vocês, eu cheguei na parte da manhã,
quase perto do almoço. Aí depois chegou o almoço e eu fui almoçar. Quando eu fui almoçar, eu comecei a comer, eu tava comendo e tal, veio uma contração. Aí na hora que veio essa contração forte, eu fiquei ali, né, naquela coisa. E quando a contração parou, eu já não quis almoçar mais, já fiquei meio assim. Aí beleza. Aí demorou um certo tempo, eu comecei a dar vontade de ficar fazendo xixi. Aí fui no banheiro, fiquei indo e voltando, eu queria tomar um banho, eu tava sentindo muito calor. Aí uma enfermeira que tava lá não deixou eu tomar banho. Ela falou assim que era perigoso, né, eu ir tomar banho e parir dentro do banheiro, que já tinha acontecido isso lá com algumas pacientes e não deixou eu tomar banho. Aí eu falei pro meu esposo, então vamos andar no hospital. Aí a gente foi andar, fiquei caminhando com ele, caminhando, pra ver se adiantava, né, o processo. E aí, o que aconteceu? A enfermeira me abordou lá no meio do caminho e falou assim, olha, a gente vai colocar você na ocitocina. Aí eu fiquei perguntando, falei, isso é necessário mesmo e tudo? Qual os sintomas? Isso vai fazer algum problema pro bebê e tal? Ela falou, não, a ocitocina, ela vai aumentar as contrações, mas você vai sofrer menos porque o seu parto vai ser mais rápido. Aí me colocou na ocitocina, né? E assim, eu confesso que foi o momento que eu fiquei mais nervosa, porque a ocitocina, ela me deu uma espécie de adrenalina no corpo. Eu ficava com calor, ficava assim suando, me sentindo nervosa, acelerada. E aí não foi nem dor, foi mais assim uma coisa assim que eu fiquei agoniada. E eu falava pro meu esposo, eu quero que tire isso aqui de mim. Eu quero que tire isso aqui, tá me deixando nervosa, tá me deixando agoniada, tira isso. E ele falava, não pode, ela falava, não pode. Aí a médica veio fazer um toque, já às 3h e pouca da tarde, veio fazer um toque. E aí nesse toque, ela falou que eu tava com 9 centímetros e ela já tava sentindo a cabeça do bebê, que ele já tava bem embaixo e tal. Aí ela falou assim, olha, quando você começar a sentir, né, dor novamente, você já pode colocar força. Coloca força que ele vai sair. Aí eu fiquei tipo, não tô acreditando. Gente, eu não acreditava que já era aquele momento, o momento que eu ia ter meu bebê. Eu achava assim que, tipo, não, ainda não chegou a hora, sabe? Deixa eu abaixar aqui um pouquinho que eu tô achando que eu tô muito... E eu achava assim, eu falava, não tem condições, já chegou a hora, porque eu pensava que eu ia sentir muito mais coisas, que seria muito mais difícil, mas pra glória de Deus foi muito tranquilo, foi muito de boa mesmo, né? E aí ela falou, quando você começar a sentir a dor, você já pode colocar a força. Eu falei, tá bom. Aí comecei, né? Vinha as contrações. Quando vinha a contração, eu colocava aquela força. Ai, parava. E aí, quando eu parava, me dava um sono, mas um sono, uma moleza, que eu ficava assim. Aí meu esposo ficava me chamando, Jô, amor, você tá bem? Aí eu, ai, só tô com sono. E aquela moleza. Chega a abrir a boca contando a história. E aquela moleza, aquele sono. Aí, vinha a dor de novo, eu botava força. E foi muito rápido, tipo assim, eu botei a força na primeira vez, aí eu senti uma dor bem forte, que eu acho que foi o momento que ele desceu mesmo assim, encaixou lá embaixo. Aí relaxou, aí parou. Aí fui e coloquei outra força bem grande. E aí ele desceu e ficou, tipo, preso, assim, em mim. Eu senti aquela coisa bem tesa, bem... Aí, na hora que a dor passou, eu fiz uma respiração que ele acabou voltando. Aí eu ainda olhei pra médica e falei assim, ele voltou, né? A médica falou, foi. Eu senti que ele tinha entrado de novo. Mas aí, na outra vez que ele veio, eu fui e coloquei uma força bem grande mesmo. No início, me deu uma agonia. Na hora que eu senti que ele tava saindo, vinha uma vontade de fechar as pernas. Aí a médica começou a segurar minha perna. Não fecha a perna, não. Aí eu queria bater na mão dela. Sai, solta minha perna. Aí meu esposo pegou e ficou, calma, amor, calma. E segurou assim, né, minha perna e tal. Aí eu falei assim, eu tenho uma técnica. Eu vou segurar minha perna. Eu peguei as duas assim, segurei a perna assim. Que eu falei, eu vou segurar minha perna e eu vou botar a força. E aí eu senti que na hora que eu segurei a perna, eu abri mais o caminho pra ele passar, né? E aí, assim, teve um certo momento que eu coloquei a força, que a cabeça dele ficou pra fora, mas aí, como eu falei pra vocês, não é uma coisa que você vai, bota força, bota força, bota força e a criança vai saindo, não. É assim,
vem a dor te ajuda a botar a força. Mas na hora que a contração passa, a gente fica muito fraca, fica muito mole. Então, tipo assim, corre o risco do bebê voltar. Então, nessa hora, eu botei a força, ele ficou preso. Aí, graças a Deus, ele ficou preso ali pra sair e não voltou mais. Já tava, tipo, quase saindo mesmo. E aí, eu me lembro que eu comecei a cantar. Gente, aquele momento foi um momento, assim, de muita alegria pra minha vida. Eu queria muito que tivesse sido filmado. E aí, eu cantei Salmo 126 do Ministério Zoe, Vida de Deus. E eu cantava assim: há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. E eu toda pingando de suor, meio chapada da ocitocina e cantando. É que o Senhor restaurou minha sorte. E eu ainda estou como alguém que sonha. E aí, na hora que eu terminei, assim, começou a vir aquela dor de novo. E aí eu fui, botei força. Na hora que eu botei aquela força, segurei as pernas, botei aquela força e dei um gritão, assim, ele saiu. Aí meu esposo falou, nasceu, amor, nasceu. E aí, gente, acabou a dor. Acabou. E aí a médica pegou e falou, tirou ele, né? Botou ele assim em cima de mim, bem quentinho, aquela coisa gostosa. E aí ele não chorou assim no primeiro momento, tava saindo líquido, né, do nariz, da boca e tal. Aí ele foi, chorou, deu aquele gritão. E aí ele ficou um pouquinho ali comigo e tal, elas forraram ele e depois levaram, meu esposo cortou o cordão umbilical, aí levaram ele. Aí depois que levaram ele, eu dei graças a Deus porque o leito que eu estava era bem pertinho, né, da onde eles avaliavam ele e tal. Então meu esposo ele ficou ali, aqui e ali, né? Aí levaram ele pra pesar e tudo. E aí a médica falou, agora falta a placenta, mãe. Aí ela foi, tirou a placenta. E elas ficaram assim falando, nossa, parabéns, você foi muito bem, você foi muito guerreira. Assim, lá no quarto onde eu tava tinha outra moça pra parir também e ela ficou assistindo, né, o meu parto, a mãe dela, e elas me elogiaram muito, falou assim que pra uma mãe de primeira viagem eu tava muito tranquila, eu tava muito segura. A moça ainda falou, vou me inspirar em você, porque você tá muito bem, tipo assim, nem parece que você vai parir, porque eu tava ali, tipo, vinha a dor, eu me concentrava, pedia ao meu esposo pra dar uma massagem nas costas, no final mesmo que eu não tava mais aguentando nem massagem nas costas. Mas assim, eu não me desesperei em momento nenhum. Só teve uma hora que na hora que ele tava pra sair, que eu fiquei respirando errado, né? Eu fiquei... Aí a médica falou, não é assim que você respira. Você tem que puxar, né? E respirar devagar, lentamente. E eu falei, tá bom. E aí, elas ficaram lá, assistiram o parto. A mãe da moça assistiu tudo. E elas falaram parabéns. As médicas também falaram que meu parto foi muito bom. Aí a médica falou assim, né? Um parto perfeito desse, né? Não poderia não ter alguma coisinha. Aí ela falou, você vai ter que levar uns 2 pontinhos, que você teve um cortezinho. Mas, gente, elas falam assim pra não assustar, viu? Porque depois, quando passou alguns dias, porque na hora eu não tava conseguindo nem olhar, né? Elas falam pra lavar, pra limpar, mas eu não conseguia nem pegar direito. Eu jogava água, lavava tudo. Mas depois, quando eu fui olhar, tinha muitos pontos. Tipo assim, muitos pontos mesmo. Não foram só 2. Quem diria que se fosse só 2 mesmo. Mas aí, amém, né? Eu fiquei tranquila. Elas tiraram a placenta. Eu fiquei olhando assim, achei tudo muito... Nossa, é muito incrível, perfeito. Deus é maravilhoso, não tenho o que dizer. E aí depois demorou um pouquinho ainda pra me costurar. Fiquei lá, deitada. Eu tive uma espécie de hipotermia. Eu me tremia toda assim, ó. Eu tremia. No momento do parto, eu senti muito calor. Eu falava, amor, me sopra aqui, amor, me sopra aqui. Aí ele ficava soprando. Aí teve um momento que o calor tava extremo. Eu falei, amor, pega alguma coisa, me abana. Suava, pingava de suor. Quando o parto passou, aquele suor esfriou no meu corpo e ficou como uma água gelada. E aí eu tremia. Vieram pra falar comigo e eu ficava assim, batendo os dentes, não conseguia falar. E aí meu esposo ficou assustado, o que você tem? Eu falei, tô com muito frio. Aí demorou um pouco, a enfermeira veio, né, ela já ia me levar. Mas aí ela falou, como ainda vai precisar costurar você, então eu vou só trocar os lençóis. Aí ela trocou os lençóis, botou eu num lençol aquecidinho e tal, parei de tremer, fiquei de boa. Aí elas vieram,
depois de um tempo que, assim, tava muita mulher parindo, gente. No dia que eu fui parir, o hospital estava lotado, 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 lotado. Era uma parindo atrás da outra e as médicas, né, naquela coisa. Tinha muitos médicos, graças a Deus, mas tava todo mundo assim. Aí elas me deixaram lá um tempo e foi fazer, né, outro parto. Depois voltaram pra me costurar. Aí a parte mais chata pra mim foi essa, gente. Muito chato, muito chato. Tipo assim, você já pariu, você já tá ali cansada, você já tá ali, você quer, tipo, descansar, pegar seu filho, ficar de boa. Demorou muito me costurando. Aí eu falei, médica, você falou pra mim que era só 2 pontinhos, hein? E aí eu falei, vai demorar muito. Ela, não, já tá aí. Aí ficou com a agulha, aplicando anestesia. E antes dela aplicar anestesia foi muito ruim, gente. Porque, tipo assim, ela tinha que tampar, né, o lugar pra não ficar saindo sangue, pra não tá tendo hemorragia, tampar a passagem, o canal vaginal. E aí ela tava colocando as gases assim dentro do canal vaginal e como ao redor tava cortado, ardia. E eu, ai meu Deus, por que agora tem que passar por isso? Tava tudo tão de boa. E aí, beleza, aí ela foi e começou a aplicar a anestesia e pronto, eu não senti mais nada. Aí foi, me costurou todinha e eu lá não aguentava mais ficar de perna aberta pra ela tá me costurando. Não aguentava mais mesmo. Mas Deus sabe todas as coisas, né, gente? Então, assim, eu só tenho que agradecer mesmo a Deus. Depois que me costurou, me mandaram, né, pra enfermaria, fui jantar, fui descansar, fui dar mão ao meu filho. O assunto sobre amamentação também vai estar aqui no canal. E é isso, eu agradeço muito a vocês por estarem aqui me acompanhando. A você que é mãe, né, de primeira viagem, e você que tá esperando seu bebezinho. Eu te digo uma coisa, não tenha medo, confie em Deus, entregue a Ele o momento do seu parto, vai dar tudo certo. É maravilhoso, é muito bom, não tem experiência melhor do que você botar uma vida no mundo. Eu agradeço a Deus por Ele ter me permitido passar pelo parto normal, porque era tudo que eu queria. Sentir toda a força, toda a minha força e potência como mulher, no máximo possível. Não aqui desvalorizando as mães que fazem cesariana, não. Vocês são fortes também, porque vocês carregam o filho de vocês até os 9 meses e a gente passa por muita coisa na gestação, né, até chegar o momento do parto. Mas assim, eu vou falar pra vocês, o momento expulsivo é muito, muito, muito emocionante. É de uma força extrema. Eu tenho certeza que é aquele momento que ele saiu ali, que ele renasceu, que ele nasceu, eu renasci. Assim, eu me descobri outra pessoa no momento que ele nasceu, então você tem que agradecer a Deus mesmo. Então confie em você, confie no seu corpo, confie em todo o seu potencial, em toda a sua força. Não pense que você vai morrer, tá? Não pense que você não vai aguentar, mas assim, siga firme até o fim por você, pelo seu filho. E acredite que não tem coisa mais linda, linda, linda do que dar à luz a um filho. E esse é meu relato de parto. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.